serena, tranquila é a voz que lhe chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus, e sua voz não vai estar no forte vento, no terremoto ou no fogo intenso, mas na tranquila brisa sussurrar. Eu sei que ali a voz de Deus está. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que lhe chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. Toma o seu tempo e desfrute o seu jardim. Tudo que estás vendo são os meus presentes pra você. Preparei com todo meu amor. Veja quantas flores, elas existem pra alegrar suas manhãs e perfumar o seu jardim. Erga os seus olhos, mesmo de noite as estrelas deixarão bem claro o que eu sinto por você. Certo como um dia após o outro, certo é o meu amor.
estamos só nós dois. Sábado sagrado, lembra-te, eu sou o Criador. Todas as belezas vêm de minhas mãos. Tempo inevitável se destruir em seu jardim. Ainda assim, o sábado será pra sempre o nosso novo encontro. Um dia pra esquecer as suas ilusões e descansar em minha segurança. Certo como um dia após o outro, o sábado virá. Prometo restaurar nosso jardim. Seja o sábado a prova de que eu nunca me esqueci, e hoje possa descansar em mim. Certo é o meu amor.
Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para o nosso último momento aqui especial da nossa Semana Santa. Um final de semana que nós tivemos aqui com a presença do pastor Andrei, trazendo mensagens que nos cativa, que nos leva à reflexão e principalmente que nos leva para bem mais perto de Cristo Jesus. Eu espero que você tenha aproveitado cada momento e hoje, mais uma vez, coloque essa decisão no teu coração de se entregar por completo nos braços do nosso querido Salvador. Por isso, fique à vontade, preste atenção aqui na explanação da palavra de Deus que será ministrada logo mais. Antes eu gostaria também de fazer um convite muito especial para você. Você que nos acompanha e que é daqui da igreja de Moema, anote na sua agenda, no dia 11 de abril, no domingo, às 17h30, nós iremos iniciar uma classe bíblica com o tema Eu Acredito. Você que é membro desta igreja, nós iremos compartilhar até sábado, no dia 10, nas nossas redes sociais, um link para que aquele interessado, aquela pessoa que você sabe que quer estudar um pouco mais da palavra de Deus, você compartilhar com essa pessoa, para que ela tenha acesso. Nós iremos iniciar esse estudo bíblico para que você que tem hoje a vontade, o desejo, o anseio de conhecer mais da palavra de Deus, essa será uma excelente oportunidade. Não deixe então de se preparar para nós termos um encontro com a palavra de Deus. Convido você agora nesse momento a juntos fazermos uma oração para que Deus nesse momento especial de adoração seja adorado, louvado e engrandecido. Feche os seus olhos, vamos juntos falar com Deus. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade de ter contato com o Senhor, com o teu Santo Espírito, com a pessoa de Cristo Jesus através da tua palavra. Pedimos que a tua mão se estenda nesse momento em favor do teu servo, pastor Andrei, e que ao compartilhar da tua palavra, ele fale iluminado pelo teu Santo e bom Espírito. E esses nossos queridos irmãos que nos acompanham também sejam tocados por ti, para que a tua graça, ao chegar até a vida deles, salve do pecado, salve da perdição, e que eles tenham um encontro com o Senhor, para que muito em breve, ao nos encontrarmos contigo pessoalmente, possamos, ao teu lado, viver eternamente. Derrame a tua graça nesses momentos que se seguirão. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Desligado? Oi? Pode continuar fazendo o começo? Vamos lá? Desculpe. Pode se posicionar a mão. Muito obrigado, Deus seja louvado por vocês. Oi?
O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Davi, no Salmos, disse que sonda, Senhor, o meu coração, vê se há algum pecado, vê o que está escondido, vê o que está ali, lá no fundo, onde só o Senhor pode ver. E aí ele reconhece a grandeza do Senhor. Então a gente quer dizer hoje também: Senhor, sonda o meu coração. O Senhor é a ponte sobre as águas, o Senhor é o farol que ilumina, o Senhor é tudo para mim. Então eu abro o meu coração para que o Senhor olhe cada parte, cada compartimento desse coração, e o Senhor renove de acordo com a sua vontade, com o seu querer. Sonda-me, sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado
transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, que brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso terceiro encontro da série Restaurados em Cristo, com o pastor Andrei Masson. Que bom que você está aqui mais uma vez, adorando a Deus aqui na sua casa, de maneira virtual. Esse é um momento especial porque aqui nós vamos lembrar, principalmente no dia de hoje, de um Salvador que veio a esse mundo, ofereceu a sua vida por nós e ressuscitou para voltar ao céu e nos preparar um lugar para que um dia nós possamos morar com Ele pela eternidade. Nós lembramos que Ele ressuscitou e lembramos também de grandes sabedorias que Ele nos deixou, grandes ensinamentos que foram passados pela boca do Mestre, Jesus Cristo. E um dos maiores ensinamentos aconteceu enquanto Ele ainda estava realizando o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7. Ali Ele fala sobre como nós podemos nos relacionar com o Pai que está no céu através da oração. E ali Ele diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é homem que porventura o filho lhe pedir pão lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Um dos maiores ensinamentos de Jesus para a humanidade é que Deus está à nossa disposição. Não para fazer aquilo que somente nós queremos, mas para nos relacionar como um pai se relaciona com um filho, atendendo às necessidades, atendendo
as buscas para a solução de problemas, da mesma maneira preocupada e carinhosa como um pai se relaciona com os seus filhos. Eu quero te fazer um convite hoje. Um convite para entregar as suas necessidades a Deus. Um convite para aproveitar esse grande ensinamento de Jesus Cristo, para se relacionar com um Pai que está no céu e pedir que Ele tome conta da sua vida, pedir que Ele faça parte de todos os momentos e pedir acima de tudo que Ele te salve através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Eu quero te convidar a orar. Quero orar pelo seu coração, quero orar pelos pedidos que estão passando aqui pelos nossos chats, através do Facebook, através do YouTube, e quero orar para que Jesus Cristo faça parte da sua vida e que Ele te dê acesso ao grande Deus que te ama muito. Feche seus olhos, vamos orar. Mais uma vez, querido Deus, nós estamos aqui na Tua presença para buscar conforto, para buscar sabedoria, para entregar a Ti as nossas necessidades, os nossos problemas e os nossos desafios. Estamos aqui, Senhor, porque um dia Jesus nos disse que o Senhor estaria à nossa disposição para nos ajudar a ter uma vida melhor até chegarmos ao céu. Por favor, toma conta do nosso coração. Fica com cada pedido, cada agradecimento que estão sendo entregues a Ti, através das nossas redes sociais, através dos corações das pessoas que estão participando aqui conosco hoje. Fica conosco, trabalha a nossa vida, nos dando as bênçãos que o Senhor tem reservada para nós e nos dando também a oportunidade de abençoar outras pessoas através do Evangelho da Tua salvação. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco, é isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em silêncio me achego a Ti e sem forças atraída sou ao chão. Dos meus olhos uma lágrima caiu, como um bálsamo se espalha em devoção. O sentido de viver encontro aqui, quando aos Teus pés derramo o coração. Uma gota do meu ser te dou, o perfume de minha alma inteiramente ao Teu dispor. Sei quem sou e sei quem Tu és. Por isso estou aqui prostrada aos Teus pés, para viver a Tua essência, para sentir Tua paz em mim. Esvazio este frasco para enchê-lo mais de Ti. Mesmo em prantos eu consigo escutar a voz de um outro homem a me reprovar. Se soubesses quem está a Te tocar, não a deixaria os Teus pés lavar. Mas de Cristo é a resposta, sem desprezo no olhar. Perdoada, filha, está o teu pecado.
tenho certeza que nesse final de semana, você, assim como eu, foi muito abençoado através de tudo aquilo que nós vimos e ouvimos aqui durante os momentos de culto que tivemos juntos. Eu quero aqui, em nome da Igreja de Moema, agradecer ao pastor Andrei pela sua disposição de estar conosco nesse final de semana, abrindo e compartilhando a palavra de Deus. Pastor Andrei, de fato, você foi uma bênção na vida de todos nós, e eu tenho certeza que hoje o será mais uma vez. Que Deus continue abençoando muito você no exercício do seu ministério, que por onde você passar, você continue sendo essa bênção e essa luz como você tem sido para nós durante esses dias. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por ter estado aqui conosco, e que Deus te abençoe e te use poderosamente mais uma vez para falar ao nosso coração. Eu mais uma vez agradeço o convite que me foi feito, as bondosas palavras do pastor Igor, a generosidade. A gente sempre tem aquela sensação de que as pessoas nos estimam mais do que o necessário, e também às vezes quando nos criticam além do que precisava também, né? A gente nunca é tão bom quanto dizem e também nunca é tão mal quanto alguns dizem. Mas receber a gratidão de um amigo, e o prazer e a gratidão toda é minha de poder ter estado aqui com vocês. Nós vamos encerrar a nossa caminhada hoje num domingo de Páscoa, no final dessa noite, no final desse dia, né, início da noite, falando sobre ressurreição, falando sobre aquilo que pode, de alguma maneira, acalentar mais o nosso coração nesse momento tão triste que nós temos vivido e que a nossa sociedade vive, em que a morte parece que nos cerca. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, e nós vamos ler o verso 32, a parte B do verso 32. Eu saúdo mais uma vez os conectados que aqui estão, que são membros da Igreja de Moema, outros que são membros de tantas outras comunidades, adventistas e não adventistas, conectam com essa igreja de tantos lugares do país e até fora dele, mas também de maneira muito especial aos membros das minhas igrejas ali da região do Jaguaré, aqui em São Paulo. Você seja muito bem-vindo aqui também. Deus abençoe o seu lar, sua casa, nesse momento. 1 Coríntios capítulo 15, verso 32. Vamos orar antes de lermos. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por ter conduzido a nossa vida até aqui, nesse encontro que estamos tendo virtualmente. Que o Senhor mais uma vez fale através da Tua palavra para cada coração aqui conectado. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Eu vou ler a parte B do verso 32. Quando eu digo parte B, é a segunda parte do verso. O verso se divide em duas partes. E eu leio na parte que começa assim: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aqui é Paulo dizendo assim: se não há ressurreição, se não há nada depois dessa vida, se o que nos resta são esses 80, 90 anos, talvez um pouco mais, talvez bastante menos, que vivemos aqui, então comamos e bebamos, desfrutemos da vida, porque amanhã morreremos mesmo. E qual o sentido disso tudo? Que reflexão provocada por Paulo. Foi Søren Kierkegaard, filósofo, teólogo, grande pensador, quem disse que o homem vive numa ambiguidade entre dois pavores. E ele vai dizer que o homem vive entre a ambiguidade do pavor da morte e o pavor da vida. Quando aquilo que mais amedronta o homem é a finitude, é a morte, aí então o homem quer viver. Mas quando aquilo que mais amedronta o homem é a vida, aí então o homem quer morrer. E muitos de nós vivemos nessa ambiguidade, ora querendo viver, ora não mais querendo viver. Mas é bem verdade que aquilo que mais incomoda o coração do homem seguramente seja a ideia da finitude humana. O homem nunca soube lidar com a ideia da finitude humana. Professor e filósofo conhecido no nosso país, Dr.
Mário Sérgio Cortella, ele conta que uma vez, dando uma palestra dessas, que ele dá inúmeras vezes em ambientes corporativos, ele foi dar palestras para um grupo de saúde, para um grupo de profissionais de saúde, especialmente enfermeiras. E ele diz que, numa dessas provocações, depois de ele falar sobre existência, sobre vida, sobre o jeito de viver a vida, ele foi indagado por uma enfermeira que disse a ele assim, perguntou para ele, sem muitos rodeios, professor, o que o senhor quer que digam ao seu respeito no dia da sua morte, no dia do seu funeral, diante do seu esquife? Ao que o professor Cortella filosofou, o professor Cortella buscou caminhos, disse palavras bastante agradáveis, citou e mencionou uma porção de filósofos e deu uma resposta evasiva daquela pergunta e devolveu a questão. E disse para a mulher assim, para a enfermeira, e você, o que você gostaria que dissessem no dia do seu funeral, diante do seu esquife? E ela prontamente respondeu, o que eu gostaria que dissessem diante do meu esquife é, nossa, o corpo está mexendo. Nossa, o corpo está mexendo. Quem não gostaria no dia da sua morte, dentro de um esquife, ouvir essas últimas palavras, não é verdade? O homem não sabe lidar com a ideia da finitude humana. Em face da morte, a gente não vê as pessoas pensando nas coisas que elas mais gastam tempo na vida. Em face da morte, você nunca vê alguém num leito de hospital dizendo assim para um médico ou orando para Deus, me dá mais um dia de vida para que eu pague mais um boleto, me dá mais um dia de vida para que eu consiga entregar meu relatório, me dá mais um dia de vida para que eu faça aquela entrevista, me dá mais um dia de vida para que eu demita aquele funcionário. Não, o que nós mais ouvimos é, Senhor, me deixa viver mais um dia para que eu possa beijar minha filha, me deixa viver mais um dia para que eu diga para os meus pais que eu os amo, me deixa viver mais um dia para que eu possa me reconciliar com a minha esposa, me deixa viver mais um dia para que eu possa desfrutar a vida. É por isso que a Bíblia vai dizer que há mais sabedoria num sepultamento do que numa grande festa. A reflexão que os tempos de morte nos trazem são reflexões profundas em relação ao sentido da vida, e é na busca de encontrar um sentido para uma vida que parece não fazer qualquer sentido, que fomentou e que deu base e que sustentou todas as escolas e propostas filosóficas. Na realidade, todas as escolas filosóficas surgiram com a intenção de oferecer uma resposta à finitude humana para o homem. Todas as escolas filosóficas surgiram para oferecer uma proposta soteriológica, ou seja, uma proposta de salvação. Todas as escolas filosóficas pretendem oferecer uma resposta redentiva para o homem. Você vai ter, nos tempos, alguns séculos antes dos tempos bíblicos, você vai ter os estoicistas que diriam, os estoicos que diziam que o sentido da vida era encontrado, ou seja, a resposta para a finitude, o que dá sentido para a existência era encontrado na busca da moralidade. Quanto mais você desenvolvesse sua ética e quanto mais você se tornasse um cidadão de bem, aí então você seria mais feliz e encontraria sentido. Você vê nos contemporâneos, no utilitarismo, a ideia de que o sentido da vida está na busca de fazer, de extrair da vida aquilo que de fato possa nos oferecer algum tipo de melhora de vida objetiva e prática e direta, de sucesso. Você vai ver no existencialismo uma busca por encontrar um sentido para uma vida que parece não fazer qualquer sentido. Você vai ver no niilismo uma tentativa de oferecer uma resposta para uma vida e que vai dizer assim, a vida não tem qualquer sentido mesmo, então mais importante do que a quantidade de tempo que você vai viver é a intensidade das coisas que você vai viver. E salve Amy Winehouse e Renato Russo e Cazuza e os nossos grandes nomes que foram muito cedo, mas que adeptos de uma filosofia niilista dizem assim, não, a vida não faz sentido, então o que importa é não a quantidade de tempo, mas o tanto de intensidade que eu vou dar para o tempo que eu viver aqui, e se eu viver 30 e poucos anos está ótimo, porque eu fiz tudo o que eu queria.
Você vai ter no hedonismo a oferta do sentido da vida na busca dos prazeres. E você vai ter, especialmente aqui, mencionando esse verso que lemos de Paulo em 1 Coríntios 15, verso 32, você vai ter a filosofia epicurista. Epicuro, alguns séculos antes de Cristo, ele ia dizer que o sentido da vida estava na busca dos prazeres, mas de uma maneira diferente do hedonismo. O Epicuro vai dizer que o sentido da vida está em desfrutar o máximo de prazeres possível, mas não nas coisas sofisticadas e sim nas coisas simples. Ele vai usar a analogia do vinho ou da salada, na verdade. Se você gosta de tomar vinhos muito sofisticados, então você não está encontrando prazer na vida, porque você tem que, para encontrar, desfrutar o maior prazer e encontrar sentido na vida, você precisa desfrutar das coisas mais simples. Então você precisa gostar de tomar vinhos baratos. Epicuro vai dizer. Vinhos muito sofisticados fazem com que o seu paladar fique muito sofisticado e que passe a não mais sentir prazer quando você bebe vinhos baratos. Isso para quem consome bebida alcoólica. E a lógica é simples. Se você só sente prazer tomando vinhos muito sofisticados, significa que a chance de você desfrutar desse prazer é menor do que se você tivesse prazer tomando vinhos baratos. Porque o fato deles serem mais caros tornam eles menos acessíveis para grande parte das pessoas. Então, se você não tem grande acesso a esse tipo de bebida, é melhor que você goste das coisas simples. Assim você vai ter muito mais chances de ter prazer. Ou então ele vai usar a analogia da salada. Não tempere a sua salada, porque as especiarias e os temperos são raros de se encontrar. E se você fizer com que o seu paladar se acostume e tenha prazer apenas numa salada muito temperada, é capaz de quando você tiver que comer uma salada sem tempero, você não tenha prazer. E como você vai ter mais chances de comer saladas sem tempero, você vai ter menos experiências prazerosas. A ideia de Epicuro é que a gente busque os prazeres nas coisas mais simples da vida. Mas ele vai dizer que uma vez que eu encontre os prazeres da vida, a vida já fez o seu sentido. E é justamente uma frase epicurista e de textos epicuristas e anedotas epicuristas e poesias epicuristas que trazem esse texto que Paulo cita. É bem verdade que Paulo está fazendo um uso retórico de um verso idêntico a esse que acontece em Isaías. Paulo está usando retoricamente, citando Isaías, mas Paulo seguramente também conhecia a filosofia epicurista, porque ele vivia e foi criado em Tarso, cidade não sem significância da Cilícia, onde havia ali um QG das grandes escolas filosóficas, e Paulo tinha, além da sua formação hebraica aos pés de Gamaliel, Paulo tinha outras formações seculares. Paulo era um grande filósofo, um grande orador, provavelmente formado em retórica. Paulo, alguns teólogos pretendem dizer que Paulo também tinha uma formação em direito, porque ele usa um linguajar e um glossário jurídico nas suas cartas. Romanos, por exemplo, quando ele vai tratar da salvação, ele trata em linguagem forense, ele fala da justificação pela fé. Em outras, aqui mesmo em 1 Coríntios 15, quando ele dá um relato da ressurreição de Jesus, ele dá numa linguagem legal e jurídica. Ou seja, alguns teólogos dizem que Paulo também tinha uma formação em direito. Paulo falava pelo menos 4 línguas, o hebraico bíblico sagrado, ele falava o aramaico também, que era uma língua mais comum, e falava o grego, que era a língua dominante do Império Greco-Romano, mas também falava latim, porque ele também era um cidadão romano com dupla nacionalidade, nascido em Tarso, mas com a cidadania italiana e romana. Paulo era um conhecedor das filosofias dos seus dias, e tem textos paralelos ao texto bíblico, trazem essa expressão, já comi, já bebi, que me importa se eu morrer? Dizem de uma anedota epicurista que dizia que uma mosca morria colada num pote de mel, e que colada ao pote de mel ela dizia assim, já comi, já bebi, já me banhei, o que me importa agora se eu morrer? Ou seja, a vida já encontrou sentido, eu já desfrutei dos prazeres da vida. Um texto de um pensador epicurista que dizia, comamos, bebamos, desfrutemos os prazeres, porque depois morreremos. Havia uma inscrição no rodapé da estátua feita a Anchiale, que era o fundador de uma cidade chamada Anchiale, que ficava vizinha a Tarso, e que no rodapé dizia assim, coma, beba, desfrute a vida, porque a morte é o fim. E Paulo seguramente passava pela frente dessa estátua inúmeras vezes. Paulo conhecia a filosofia de vida epicurista que tentava oferecer sentido para a existência a partir da busca dos prazeres. E é por isso que ele diz aqui,
aos cristãos de Corinto, ele diz assim: se os mortos não ressuscitam, então, amigos, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Se a ressurreição não for verdadeira, se a tumba não está vazia, se Jesus não ressuscitou, então salve Ferris e vamos curtir a vida doidado, porque o que nos resta realmente é essa pequena vida que tem aqui, e você está perdendo seu tempo sendo crente, religioso, cristão, porque isso vai limitar a sua vida e a busca dos prazeres. O cristianismo, ele subverteu no primeiro século todas as propostas soteriológicas das escolas filosóficas, e o curioso é que o cristianismo ele subverte as escolas filosóficas e ele reina e domina soberano por pelo menos 1500 anos. Com uma grande proposta de redenção, e a base da proposta soteriológica de redenção que oferece sentido para a vida é justamente a morte e a ressurreição de Jesus na Páscoa. O que oferece sentido para a proposta cristã é a ressurreição. O cristianismo sem a ressurreição, o cristianismo sem o domingo de Páscoa não é nada. Se aquela tumba não estiver vazia, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Eu estou apostando todas as minhas fichas naquela tumba vazia. Essa ideia de que o cristianismo subverteu as escolas filosóficas, ela é bem trabalhada por um filósofo contemporâneo, que foi ministro da educação por muitos anos na França, Luc Ferry. Luc Ferry é um grande autor de conteúdos de filosofia, tem um livro chamado Aprendendo a Viver, que é um livro de introdução à filosofia, muito conhecido, ao lado de O Mundo de Sofia e outras obras introdutórias, simplistas até ao campo filosófico. Mas Luc Ferry escreveu um livro que esse é o que mais gosto dele, chamado A Tentação do Cristianismo. E Luc Ferry ali trabalha a ideia de que no primeiro século a proposta soteriológica, ou seja, a proposta de salvação, a proposta de sentido para a existência oferecida pelo cristianismo era muito melhor do que de todas as escolas filosóficas até então, e por isso ela superou as escolas filosóficas e dominou soberana por 1500 anos a proposta redentiva do cristianismo. Até que pelo menos o Renascimento e o Iluminismo tenham tentado oferecer caminhos alternativos que hoje também têm grande dominância na nossa sociedade. E é no seu A Tentação do Cristianismo, na página 89, que ele vai dizer assim: a boa nova que Paulo considera essencial entre todas, já que ela constitui a mensagem do Evangelho, é a ressurreição. A ressurreição é o fator distintivo do cristianismo em relação a todas as outras propostas, tanto religiosas quanto filosóficas. O que o Cristo vai nos prometer não é sobrevida sob a forma de um fragmento de cosmos, Ele mesmo impessoal e cego, mas Ele nos garante que pela fé vamos poder reviver e reencontrar após a morte aqueles que amamos. Evidentemente a promessa é grandiosa, desde que, é claro, se creia nela. Aí está, conforme me parece, o âmago do âmago da tentação cristã, da sedução que o cristianismo vai exercer. Luc Ferry, A Tentação do Cristianismo, página 89, filósofo atomista, materialista, ateísta, francês. O que fazia do plano da salvação pregado por Paulo e pelos demais apóstolos algo muito mais interessante do que as propostas filosóficas? A ressurreição. Aquilo que hoje comemoramos. Na página 78, Luc Ferry vai dizer: temos aí um efeito terrível da vitória do cristianismo sobre a filosofia grega. A filosofia levará muito tempo para se recuperar. Ela vai se tornar mero discurso, comentário crítico. Mas com a escolástica deixará de ser uma arte de viver como era entre os gregos, a filosofia, a busca da sabedoria. Luc Ferry vai chegar ao ponto de dizer que o cristianismo fez a filosofia se tornar mero comentário sobre a vida. Se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Em face da morte, a vida realmente parece fazer pouco sentido. E a gente tem vivido dias muito tristes, porque estamos rodeados pela morte. Que dias são esses que vivemos? Quanto luto, quanta dor, quanto sofrimento. Qual o sentido da existência? Qual o sentido, o que pode nos oferecer sentido em dias como hoje?
Quando eu fiz 30 anos, eu resolvi ler A Idade da Razão, do Sartre, de novo. Eu tinha lido com 18 anos, mas não tinha entendido muito bem. Eu acho que com 18 anos a gente tem muita razão ainda, né? Então, com 30, eu resolvi ler A Idade da Razão. E A Idade da Razão tem a grande personagem da Idade da Razão, é Mathieu. E Mathieu, em determinado momento, nas suas crises existenciais propostas por Sartre, ele vai definir o que é vida, ou melhor, ele vai definir o que é existência. E lá no meio do livro, ele vai dizer assim: existir é isso. Beber-se a si mesmo todos os dias sem sede. Vou ler. Existir é isso. Beber-se a si mesmo todos os dias sem sede. Que visão de mundo, né? Que definição sobre a existência. O que era existir para Sartre? Existir para Sartre era um esforço de beber a si mesmo todos os dias sem sede. Você já se pegou tomando água sem estar com sede, ou está com o estômago cheio já de líquido, e você força mais um copo de água, como aquilo é difícil. A existência, para quem não entende que existe algo depois da morte, é mais ou menos esse esforço. Ou nas palavras de Woody Allen, o meu cineasta favorito, apesar de a gente discordar e termos visões de mundo bastante antagônicas, mas Woody Allen, um grande nihilista, um grande cineasta, o meu predileto, como disse, Woody Allen tem uma capacidade enorme de quebrar a quarta barreira do cinema, de conversar com a câmera, ele tem diálogos e às vezes monólogos nos seus filmes extensos. São filmes monótonos. Mas Woody Allen é um frasista fantástico. É de Woody Allen aquela frase: se Deus existe, espero que ele tenha uma boa desculpa, não é mesmo? Porque se ele existe, a gente está vivendo essa desgraça de mundo, então é bom que Deus tenha uma desculpa. Olha que provocação de Woody Allen. Mas é de Woody Allen a frase que diz assim: você pode viver até os 100 anos, olha só, você pode viver até os 100 anos, contanto que você abra mão de tudo aquilo que faz com que você queira viver até os 100 anos. Visão de mundo nihilista. Você pode viver até os 100 anos, contanto que você pare de comer comida ruim, pare de fumar, de beber, de se prostituir, de sair na noitada, de curtir a vida adoidado. Se você se cuidar, for fitness, só comer comida, chia, linhaça, malhar, correr na praia e tal. Se você viver uma vida assim, quem sabe você viva 100 anos. Mas será que você vai querer viver 100 anos numa vida assim? Olha a provocação de Woody Allen. Você pode viver até os 100 anos, contanto que você abra mão de tudo aquilo que faz com que você queira viver até os 100 anos. Ou então eu poderia citar as mais recentes palavras de Ana Vilela naquela música tão querida que nos aquece o coração, quando ela diz assim: quando menos se espera, a vida já ficou para trás, segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui, porque a vida é trem-bala, parceiro, e a gente só é passageiro prestes a partir. Ou então a filosofia baiana de Pitt: o mundo acaba hoje, eu estarei dançando. O mundo acaba hoje, eu estarei dançando. Qual o sentido da existência? Em meio a todas essas propostas de visão de mundo, como a visão de mundo judaico-cristã nos oferece uma saída mais eficiente para a finitude humana? Se nós lermos aqui 1 Coríntios, voltando um pouco, verso 17, diz assim Paulo: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo já pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, então somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, se a tumba não está vazia, se a Páscoa não for real, aí então somos os mais infelizes de todos os homens. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Porque qual o sentido disso aqui, se Cristo não ressuscitou? Mas aí então eu convido você a tentar encontrar um sentido e uma resposta nisso tudo. E eu quero convidar você a uma história dos evangelhos, a um episódio dos evangelhos que talvez nos lance luz sobre a importância da ressurreição no pensamento cristão e como ela pode servir de resposta para nós nos dias terríveis que vivemos. Eu convido você àquele episódio tão conhecido de João capítulo 11. Jesus tinha alguns amigos aqui, quando viveu aqui na terra, e uma família de maneira especial era muito amiga de Jesus, e era a família de
Você conhece a história? A família de Maria, Marta e Lázaro. São algumas vezes nos evangelhos que você vê Jesus andando com essa família. Você vê Jesus com Maria, Maria como uma das grandes seguidoras de Jesus. Você vê Jesus na casa de Lázaro em Betânia com Maria e Marta, aquele episódio de Lucas 10, quando Jesus se assenta na sala para conversar sobre fé, sobre vida cristã, e Marta está preparando as coisas e fala para ele: Jesus, manda Maria vir aqui me ajudar. E Jesus diz assim: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. Lembra de tudo isso? Jesus andava com essa família. E um belo dia Jesus estava longe, ele recebe uma informação de que Lázaro estava doente. Lázaro estava na UTI. Lázaro seria entubado. E no meio daquela crise de dor, as pessoas lutando para consolar Marta e Maria, para ajudar, porque no meio do desastre nós somos assim, nós nos unimos à humanidade, nós queremos ajudar, há quem faça comida para as pessoas que estão em dor, e a gente que vai cuidar das coisas, que vai cuidar dos filhos, para que Marta e Maria pudessem ficar ali, disponíveis para cuidar do irmão. E enquanto todo mundo estava ali tentando dar suporte para aquela família tão querida, uma pessoa teve a brilhante ideia. A gente não sabe o nome dessa pessoa, mas o verso 3 cita essa pessoa. Uma pessoa teve a brilhante ideia, verso 3. Então mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Note, no meio da dor, enquanto as pessoas cuidavam de todas as necessidades de Marta e Maria, alguém entendeu que precisava chamar Jesus. Essa talvez seja a função mais importante a se desempenhar no meio de uma crise e uma dor. Quando pessoas estão sofrendo, muitas ajudam de muitas maneiras, mas algumas pessoas saem de cena para entrarem no seu quarto, se ajoelharem e chamar Jesus para ajudar. Mas o mais bonito desse verso é que a gente não sabe o nome dessa pessoa que foi chamar Jesus, se era homem, mulher, se era novo ou velho. Mas essa pessoa foi até Jesus e disse assim: Senhor, Lázaro, a quem tu amas, está doente para morrer. Uau! Você percebe aqui? Essa pessoa entendeu tudo. Ele não chegou em Jesus e disse assim: Senhor, Lázaro, aquele teu amigo que te ama tanto, Senhor. Lázaro, aquele teu amigo que já te ajudou tanto na vida, Senhor. Lázaro, aquele teu amigo que já te recebeu tanto na casa dele, Senhor. Lázaro, aquele homem tão bom, tão cristão, tão crente, tão fervoroso. Ele está precisando do Senhor, como se isso fosse convencer Jesus a ajudar Lázaro. Não, não. Aquela pessoa entendeu tudo. Quando ela foi chamar Jesus, ela disse assim: Senhor, Lázaro, não aquele que ama o Senhor, porque não é porque ele ama o Senhor que o Senhor vai ajudar ele. Lázaro, não aquele que é obediente ao Senhor, porque não é porque ele é obediente ao Senhor que o Senhor vai ajudar ele. Lázaro, não aquele que era fervoroso, crente fiel, porque não é o fervor do crente fiel que vai fazer o Senhor ajudar ele. Não, é Lázaro, aquele a quem o Senhor ama. E é porque o Senhor ama, é que eu vim pedir que o Senhor o ajude. Não é porque ele ama o Senhor, mas porque o Senhor o ama. Não é porque você ama o Senhor que ele quer te abençoar. Não é porque você faz tudo direitinho, ou porque você é um crente fervoroso, que ele vai lhe tratar melhor do que os outros. Não é porque você é mais especial, não. Não é porque você ama Jesus, mas porque Jesus te ama. Você sabe da história, Jesus demora para ir. E Lázaro, do quarto, vai para a UTI, da UTI para a intubação, da intubação para a sepultura. Quantas pessoas, nessas últimas semanas, nós recebemos a notícia de que de casa foram para o quarto do hospital
do quarto do hospital foram para a UTI. Da UTI para a intubação. Da intubação para a sepultura. Bons amigos. Jesus demora para chegar. Quando Jesus chega, o verso 17 diz que Lázaro já está sepultado há 4 dias. Verso 20 diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, mas Maria ficou sentada. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. A pergunta de Marta é a mesma que eu e você fazemos diante da dor. Onde o Senhor estava quando meu irmão morreu? Foi isso que Marta estava perguntando. Onde Deus estava quando aquele avião caiu? Onde Deus estava quando aquela criança foi arremessada do carro? Onde Deus estava quando o meu filho morreu? Onde Deus estava quando meu irmão foi entubado? Onde Deus estava quando aquele servo de Deus sofreu aquele acidente? Onde Deus estava diante da dor e da morte? É isso que Marta estava dizendo: Senhor, onde o Senhor estava quando meu irmão morreu? Por que o Senhor não estava aqui? Por que o Senhor não fez nada? Há pessoas que não creem em Deus até que tenham que culpá-lo por algo. Passam a vida toda dizendo que não creem em Deus. Aí quando acontece um desastre, ela fala: e onde Deus estava quando esse desastre aconteceu? Diante da pergunta de Marta, Jesus oferece uma das mais belas respostas registradas nos evangelhos. Verso 23, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Verso 24, Marta revela o entendimento judaico-cristão. Marta revela a maneira como ela entendia o processo da morte. Marta diz assim: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Marta deixa claro como criam os judeus e os seguidores de Jesus. Marta disse assim: eu sei que o meu irmão foi para a sepultura. E que o meu irmão, depois de morrer, não foi para o céu ou para o inferno. Porque a gente não vai para o céu ou para o inferno depois que morre. A gente vai para a sepultura. E a gente aguarda aquele dia, o último dia em que Jesus voltará e ressuscitará os que dormem. Eu sei, Senhor, que Ele vai ressuscitar quando o Senhor voltar. Verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê você nisso, Marta? Crê você nisso nessa noite? Marta tinha questões diante da morte e da dor. Marta tinha questões existenciais a serem respondidas. Marta tinha questões teológicas a serem respondidas. Marta tinha dúvidas em relação à morte. Marta tinha porquês. E diante de alguém que precisa de respostas às suas questões intelectuais, diante da finitude humana, Jesus oferece resposta. E aí Jesus se retira dali e vai ao encontro de Maria. Verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés e dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que Maria faz? Maria faz exatamente aquilo que eu e você faríamos. Maria faz exatamente aquilo que Marta fez. Maria olha para Jesus e diz assim: onde o Senhor estava quando meu irmão morreu? Porque o Senhor não estava aqui no leito do hospital? Talvez essa seja a pergunta que você está fazendo nessa noite para Deus. Onde Deus estava quando aquela pessoa que você amava mais precisava? A resposta que Jesus dá para Maria é diferente da resposta que Ele dá para Marta. O verso 33 diz assim: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, ajeitou-se no espírito e comoveu-se.
e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Verso 35. Jesus chorou. Jesus sabia que pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. Alguns de nós somos como Marta. Diante da dor e da morte, nós temos questões a serem respondidas, sabe? Jesus pode oferecer resposta. Mas outros de nós somos como Maria. Diante da dor e da morte, nós não precisamos de resposta, nós não temos questões, nós não queremos ouvir um sermão fúnebre, nós não queremos alguém tentando explicar por que aquilo aconteceu. Alguns de nós, diante da dor e da morte, só queremos alguém que seja capaz de chorar conosco. Esse alguém também é Jesus. Nesse momento, eu não sei se você está como Marta, precisando de respostas, indignado. Para você, Jesus vai ser resposta. Mas se você for como Maria, e nesse momento está precisando de um consolo, de alguém que é capaz de chorar com você em silêncio, sem dizer nada, Cristo Jesus também está aí do seu lado agora, para ser resposta para você e chorar com você. Verso 36, então disseram os judeus: vede quanto o amava. Sabe, a vida parece não fazer qualquer sentido. Qual o sentido da existência? A morte é o que dá sentido para a vida. É a morte do Cristo que dá sentido para a vida, sabe por quê? Eu volto para encerrar com você em 1 Coríntios, capítulo 15. Agora, o verso 20 em diante. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade de poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte é o último inimigo a ser destruído. E Paulo vai dizer mais no verso 50 do capítulo 1 de 1 Coríntios 15. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vida. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vida. Onde está a morte, o seu aguilhão? E é por isso que nós cristãos que cremos na ressurreição, que cremos no domingo de Páscoa, que cremos que a tumba está vazia, nós olhamos para a morte com cara de ressurreição. Porque a morte perdeu, a morte vence, a morte foi derrotada, a morte morreu. É por isso que nós que cremos na ressurreição conseguimos entender o sentido dessa vida. É por isso que quando pessoas morrem nas sepulturas e são sepultadas, nas maternidades crianças nascem.
Porque nós acreditamos na vida, porque a vida venceu. É por isso que numa pandemia como essa, quando doenças novas surgem, homens inspirados e usados por Deus, e muitas vezes alguns deles sequer creem em Deus, mas cientistas se debruçam nos estudos e desenvolvem novas vacinas, porque amam a vida e creem na vida e sabem que a vida venceu. É por isso que todas as vezes que alguém está próximo de tirar a própria vida, e que dorme chorando, querendo intentar contra a própria vida, alguém acorda, alguém que tem a eternidade no coração, alguém que crê na ressurreição, alguém que ama a vida, acorda de manhã, pega o telefone e liga e diz assim: você tem valor. Porque a vida sempre encontra um jeito, porque a vida sempre encontra uma maneira, porque a vida já venceu a morte. E é por isso que diante da morte a gente olha para a morte com cara de ressurreição, a gente sorri da morte. Morte, você já perdeu. É essa mensagem da ressurreição. Do Cristo que morreu numa sexta-feira, descansou num sábado e ressuscitou num domingo, que faz do cristianismo a maior ideia humana, porque ela não é humana, porque ela é sobre-humana, porque ela é divina. Sabe por que a proposta soteriológica cristã subverteu todas as escolas filosóficas humanas? Porque ela é a única que pode dizer que o seu Deus morreu, foi à sepultura e ressurgiu, destruindo a morte. E é por isso que num tempo em que a morte nos cerca a todos nós, aqueles de nós que creem na ressurreição podem ter um travesseiro melhor para dormir, porque creem na promessa que Cristo Jesus fez. E com ela eu encerro João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê você nisso? Eu creio nisso. Eu estou apostando todas as minhas fichas nisso. E eu convido você também a crer nisso. Porque Ele ressuscitou. A tumba está vazia. E hoje é Páscoa. É o dia em que a gente rememora a ressurreição de Jesus. E a gente olha para a morte com cara de ressurreição. E a gente pode dizer para a morte: morte, você já perdeu. Posso orar por você? Nosso Deus, muitas pessoas ao nosso redor, Senhor, nesse momento estão precisando de um socorro Teu. E é por isso que nessa noite eu quero pedir que o Senhor se dirija a cada leito de UTI. E que o Senhor olhe para aquelas pessoas que o Senhor ama. E atenda, ó Pai, o nosso clamor, a nossa súplica e o nosso pedido por vida. Mas se assim não for a sua vontade, ó Pai, ainda assim nós continuamos te adorando, porque o Senhor é Deus e a gente não conhece os seus desígnios, nós somos pó. Mas nós não vamos deixar que a morte prevaleça, nós não vamos deixar que a morte nos intimide, nós não vamos deixar que a morte roube a nossa esperança, porque hoje é dia de ressurreição, hoje é dia de vida, hoje é dia de lembrar para a morte que ela perdeu, que a tumba está vazia. E ora vem, Senhor Jesus, porque nós já não aguentamos mais esse mundo, a gente já não aguenta mais essa vida, a gente já não aguenta mais o luto, o pranto e a dor. Enxuga dos nossos olhos a nossa lágrima, é o que eu te peço por Jesus, amém. Deus abençoe você. Amém. Pastor André, muito obrigado por ter estado conosco. De fato, cada uma das reflexões foi uma bênção, nos fazendo lembrar de tudo aquilo que Cristo fez por nós. E dessa maior esperança de que Ele vive e que por fim se levantará sobre a terra. A morte foi vencida
E o que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário é aquilo que pode, diante de tudo que nós estamos vivendo, nos trazer esperança. Que Deus continue abençoando a você, sua família, o seu ministério. E eu quero agradecer também a você que esteve presente conosco. Que Deus te abençoe e te conceda uma boa semana. Fique atento às nossas redes sociais. No próximo domingo nós vamos começar com o pastor Laércio uma classe de estudos da Bíblia muito especial. Todos os domingos às 17h30. Você vai receber ou pelo WhatsApp da igreja ou então pelos canais das nossas redes sociais o link para que você tenha acesso a essa classe e para que você possa compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal, aproveite os conteúdos da nossa playlist. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.